o Hamas não é o povo palestino. É muito importante que isso fique claro. Muito importante. Porque a gente está num momento agora em que as pessoas olham para o povo palestino e falam: eles não querem paz, não tem conversa com eles. Poxa, mas quantas vezes nós sentamos para conversar? Quantas vezes nós cedemos tudo que nós tínhamos? E é desesperador essa sensação, porque em Gaza há uma situação de calamidade tão grande que as pessoas se radicalizam por uma falta de expectativa. As pessoas se radicalizam porque cansaram de ver a filha tomando água do esgoto para não morrer de sede. Porque cansaram de passar fome. Porque cansaram de não ter nada para fazer. As pessoas estão desempregadas, as escolas foram bombardeadas, não tem sistema de saúde, o sistema de saúde está em colapso. O que tu faz numa situação dessa? Assim, é também se botar num lugar e falar: cara, eu como ser humano, o que eu faço numa situação dessa? Eu condeno as ações do Hamas no conforto dessa cadeira aqui, com essa água na minha frente, com a certeza de que saindo daqui, eu vou comer algo bem gostoso. Essa é a falta de perspectiva. Esse é o ponto. É que as pessoas olham para nós e não se colocam no nosso lugar. Eu cheguei a ver uma discussão no Twitter lá, falando que... Meio que o que você acabou de falar aí, que só tem essa violência porque o Israel provoca e tal, mas eu não sabia e eu não tinha visto em lugar nenhum que isso que vocês também me falaram hoje, que Israel impede que exista um Estado palestino. Então tá, vamos dizer que eles então impedem a criação do Estado palestino. Mas não é exatamente isso que a gente fica sabendo por aqui. Tem a ver com lobby de comunicação, alguma comunicação, coisa? Totalmente. Com certeza. Totalmente. Sim. E é interessante, porque assim, eles falam, cara, estão batendo na gente, pô. A mídia. Ou seja, é o mesmo argumento, sabe qual é? Sim. Então, mas, assim, como é público, eu posso te falar, né? Quando aconteceram os ataques e tal, e eu, assim, por exemplo, o primeiro recado que eu recebo é da minha mãe: não fala com a imprensa, hein? Porque as coisas estão loucas, o mundo está louco, você não sabe o que vai acontecer, certo? Eu estava na minha. Aí o pessoal da Folha me pergunta à noite se eu tinha alguma coisa pronta, porque, sabe, para o lado palestino, porque eu precisava equilibrar e tal. Eu falei: pronto, eu não tenho nada, assim, sabe, só publicado, né? No dia seguinte eu recebo uma notícia de um amigo que me diz: você viu que a Folha vai chamar o Hamas agora de grupo terrorista e não vai, sabe, falar nada sobre Israel e tal. Aí eu falei: bom, me provocaram demais, né? Assim, falei com a Folha, falei: vocês publicam uma resposta minha? Para dizer o quê? O manual de redação de vocês diz que é grupo terrorista quem ataca não combatente para causar. Eu falei: se você aplicar esta definição, você tem que chamar Israel também de terrorista. Qual a definição? Certo? Que a definição que eles dão no manual de redação deles, que é quem ataca não combatentes para fins de causar terror, etc. Eu falei: vocês podem chamar, é o manual de redação de vocês, certo? Mas, logicamente, vocês teriam que chamar Israel também. Eu ainda faço a reserva que eu, como professor de Direito, eu não chamo ninguém de terrorista porque não tem uma definição clara e eu vejo na palavra muito mais o seu papel retórico, né? Que é o poder retórico, que você chamou o cara de terrorista, você faz igual com chamar ele, de nazista, né? Você faz com ele o que quiser, né? E eu publiquei um artigo nesses termos, assim, sabe? No dia seguinte tinha abaixo assinado para eu ser mandado embora da GV, tinha gente comunicando com as autoridades, entendeu? Que eu não podia ser professor dessa instituição, que eu era um antissemita, que, sabe?
Isso acontece com professor, acontece com jornalista, acontece com, sabe, com quem for, entendeu? É bom citar o exemplo da Luciana Genro. A Luciana Genro teve parentes que morreram em Auschwitz. E ela publicou uma nota em solidariedade ao povo palestino. E agora ela está no Conselho de Ética, respondendo um processo que pode levar à cassação do mandato dela por antissemitismo. Então, ela é judia. O simples fato de você levantar um argumento que diz assim, olha, essa palavra tem um poder retórico que você, ao usar isto na sua matéria, você basicamente está autorizando Israel a fazer o que quiser, sabe? E é um argumento muito razoável. Claro, as pessoas podem discordar, né? E eu imaginaria que quem discordasse no dia seguinte escrevesse para a Folha e dissesse, o Salen Nasser está errado, sabe? Mas não é o que acontece, entendeu? Você tem movimento social nas redes, você tem abaixo-assinado, você tem, sabe, mensagens que chegam diretamente nas instituições e tal. E isso está acontecendo com vários professores que eu conheço, está acontecendo com jornalistas que eu conheço. Sabe, você sente a pressão de contar esta narrativa, ainda que ela seja super razoável, assim, sabe? Ela não tem nada de, sabe, de antissemita, mas é uma pressão enorme sobre a narrativa, sabe? É porque a perspectiva que se tem, normalmente, ou pelo menos aqui eu tinha, é que, assim, na verdade, são palestinos que estão entrando em uma forma de guerra com Israel. E aí entram nesse conflito aí discussão de algumas motivações, por exemplo, política ou religiosa, né? Sim, sim. E aí eu já vi uns caras falando que claramente antissemita a parada. O outro fala que é claramente uma parada que tem a ver com religião, não sei o quê. Só que vocês têm um ponto de vista diferente, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, sim, né? Sim. Então, esse movimento de dentro para fora, vocês enxergam ele como um movimento de colonialização, não religioso ou alguma outra parada? Principalmente, eu acho que ele é territorial e político sim, tem uma raiz, né, colonial muito forte. O sistema hoje é um sistema colonial de assentamento, né? Em inglês eles dizem settler colonialism, né? Ou seja, você realmente está tentando fazer uma substituição da população. Agora, só sobre a questão do religioso e tal, o antissemitismo é uma criação europeia, sabe assim? O Oriente Médio não tem nada com isso, sabe assim? O Oriente Médio sempre viu a convivência do muçulmano, do cristão e do judeu ao longo de séculos, assim. Eu estou falando desde que surgiu o Islã, essas três religiões convivem ali e elas têm zero estranhamento uma com a outra. Não tem um problema de alguém abrir um templo judeu, sei lá,